Minha vida se confunde com os cavalos e com as corridas de cavalos. Tenho muitas lembranças desde a infância, onde eu acompanhava meu pai, meu grande ídolo de vida, de profissão, e o dia a dia com os cavalos foi desde os primeiros anos de vida. Eu acompanhava meu pai, depois voltava da escola, vinha para o jockey, ia nas cocheiras. Com 9 anos de idade, me lembro bem, eu já ajudava a fazer injeções nos cavalos, ajudava na escrita, na contabilidade da cocheira, nas cobranças, nos pagamentos. Então, sempre ao lado do Rubens Gusso, grande treinador. E a história da família também se confunde com cavalos. Desde a nossa origem na Itália, a província de Vicenza, nós temos o histórico de trabalhar com animais, com ovelhas, cavalos. Então toda a família Gusso, que está há mais de 120 anos no Brasil, tem um grande número de pessoas que se dedicaram à criação de cavalos, ao trote, às corridas. E nós fazemos parte disso com grande honra. As lembranças são muitas. Eu também tinha um lado importante da família, que foi a família Gosick, o Eduardo Gosick. Então, desde os primeiros anos de vida, eu ia nas férias para São Paulo, conheci o hipódromo paulistano. Então, muitas lembranças agradáveis das corridas de cavalo, e isso acabou me direcionando para a medicina veterinária. Na época de escolher a profissão, eu não tive dúvidas. Fiz o vestibular na Universidade Federal do Paraná, tive a felicidade de passar, fiz toda a graduação, sempre focado em cavalos, na clínica, na cirurgia, e foi uma decisão que eu nunca me arrependi. Ser médico veterinário é primeiramente uma honra e um orgulho para qualquer pessoa que decida seguir esse caminho. Mas também não é fácil. Eu costumo dizer para quem decide seguir essa carreira, pensar bem antes, e sabendo que requer muita dedicação, muito estudo, muita consciência profissional, muita honestidade. Eu, nesses meus 38 anos de carreira, eu posso dizer, tenho a consciência tranquila, que eu sempre me dediquei ao cavalo, a salvar a vida do cavalo, a melhorar a vida do cavalo atleta, a ser uma ferramenta de transformação de um animal enfermo para um atleta vitorioso. E isso a gente pode dizer que conseguiu, e eu vejo isso também em muitas pessoas, em muitos colegas, atingindo seus objetivos, atingindo as maiores premiações nacionais, internacionais, levando o nome do médico veterinário brasileiro para todo o país, para a América do Sul, para o mundo todo. Então, a gente vê com orgulho. Eu digo que quem tem a vocação para ser médico veterinário, para enfrentar as situações difíceis, as emergências, as cirurgias, as inadimplências, às vezes, dos clientes, as distâncias longas. Costumo dizer que quem se dedica à medicina veterinária esportiva de equinos ou de reprodução, ela é muito diferente, por exemplo, de um clínico de pequenos animais, onde o cliente vai até a clínica. No mundo do cavalo, nós nos dirigimos ao cavalo, nós vamos ao nosso paciente, ao nosso cliente. E isso requer, muitas vezes, dezenas ou centenas de quilômetros. Eu costumo dizer que
um colega que eu tenho muita proximidade, é o Dr. Dararis Raik. Ele é um veterinário que percorreu a América Latina toda de carro, atendendo. Se ele fosse chamado na Bolívia, ele ia. Se ele for chamado no Paraguai, ele vai até hoje, ele está com 80 anos e ele vai. Então, a nossa profissão ela é muito dependente do carro, né? Eu lembro do Dr. Ovídio Garcês, que eu tenho por ele grande afeto e amizade, que ele dizia, eu destruo um carro por ano, de tanta quilometragem que ele fazia. Ele fazia radiologia, reprodução, clínica geral, medicina esportiva. O vídeo era um polivalente. E ele acabava. O vídeo trocou de carro, troquei mais um. A medicina veterinária foi um grande salto para a minha vida. Minha família humilde, treinadores, pessoas simples. Minha mãe, uma professora, originária de Rio Negro, aqui no estado do Paraná, mas tanto meu pai quanto a minha mãe, pessoas de muito valor, de muita qualidade, de muita dedicação para os filhos, 5 filhos. E essa base de família me levou a ser um médico veterinário. E esse salto na minha vida conferiu-me uma trajetória que eu considero de grandes realizações. Eu passei a me inspirar na veterinária, além do amor aos cavalos, em alguns profissionais. E tenho como grande referência profissional o Dr. Eliodoro Duboc. Eu desde pequeno, desde molequinho, já via o Dr. Duboc trabalhando e depois me aproximei dele quando já da graduação e nos primeiros anos de recém-formado. Fui com ele ao Aras Bagé do Sul, acompanhava nas cirurgias, fiz estágio com ele no Santa Maria de Araras, em vários aras aqui da região que ele trouxe para o Paraná. Foi, além de um grande médico veterinário, cirurgião de primeira, ele foi um agregador e trouxe muitos aras aqui para o Paraná. Então, minha grande referência na medicina veterinária, Dr. Duboc, rendo a ele minhas homenagens. Não posso também deixar de citar algumas pessoas com as quais eu estagiei ou trabalhei, que também foram muito importantes na minha formação, no meu avanço profissional, como o Dr. Murilo Nicheli, Dr. Ovídio Garcês, Dr. Adilson Menegolo, Dr. Dararis Raik, Dr. Celso Bertolini e tantos outros. Depois, ao longo dos anos, grandes amizades com os colegas, desde a formação da Sociedade dos Médicos Veterinários de Equídeos do Paraná. São inúmeros colegas que se transformaram em grandes amigos. Apenas citar alguns, assim, de maior proximidade, o Antônio Fernando Perche, o Newton Birques, o Daniel Mendes Campos, o Alessandro Mercadante, Joaquim Antunes, Carlos César Calindo. Vai faltar espaço aqui para citar tantos colegas e amigos que proporcionaram assim, grandes momentos, colaborações, naqueles momentos difíceis de uma emergência clínica, uma emergência cirúrgica, uma emergência num aras. Eu tive a oportunidade de chamar colegas e ser atendido, ter a colaboração deles numa noite fria, muitas vezes com temperaturas negativas. Newton, estou com uma cólica aqui em Campo Largo, vem aqui me ajudar. E o colega responder. Então, são coisas gratificantes. O meu primeiro cliente na minha vida profissional foi o Heraldo Palmerini, ex-juiz de futebol, empresário de sucesso, uma pessoa fantástica. E ele era
proprietário na cocheira do meu pai e resolveu criar cavalos. E nós, eu, meu pai, o pai dele, o seu Luciano, começamos a procurar áreas para ele comprar e formar um aras. Então, acabamos escolhendo, meu pai teve uma influência forte nessa escolha, uma área muito boa, muito plana, em São José dos Pinhais, na localidade chamada Colônia Murici. E casualmente nessa área havia 2 trilhos de cancha reta. Então tinha uma história já com corridas de cavalo. E lá se formou o Aras Palmeirini, existe até hoje, de grande sucesso. Foi lá que eu iniciei, foi meu primeiro Aras, atendi o Aras por muitos anos. Faço aqui minhas homenagens ao Heraldo, à família do Heraldo toda, pessoas maravilhosas, Dona Ema, convivi com eles por muito tempo e depois por compromissos segui atendendo apenas os cavalos no jockey do Aras Palmeirini e casualmente praticamente os 2 últimos atendimentos veterinários que eu fiz foram ligados ao Aras Palmeirini. Uma égua chamada Azurra, o Heraldo é italiano de nascimento, fiz um atendimento nela no final de 2020 e o último cavalo que eu atendi profissionalmente foi o Lionel de Best, vencedor do Grande Prêmio Paraná de 2020, propriedade do estúdio My Hero Dad do José Cid Campelo, um potro maravilhoso, venceu de ponta a ponta o GP Paraná. E então a minha história com o Heraldo Palmeirini, ela é de quase 40 anos, por que não dizer até um pouquinho mais, desde a primeira égua que ele trouxe para o hipódromo, a Berruguinha, que depois veio a ser sua reprodutora, finalizando agora com o Lionel de Best. Eu vou citar aqui um caso, o criador Homero Oliva me chamou um dia, o Newton Birks estava distante, fui até Porto Amazonas, no Aras H. Oliva, atender uma cólica. Aliás, era uma égua maravilhosa, tinha produção clássica, a Pararaca, mãe da Alamix, e iniciamos o trabalho lá pelas 4 da manhã o Newton chegou lá, terminamos o trabalho por volta de 6 da manhã, muito frio, com fome, sem jantar, e acabamos atacando o freezer do seu Homero, fizemos uma carne às 6 da manhã, junto com o treinador já falecido, Crescêncio C.G. Santos, o popular gaúcho, que trabalhou muito tempo com o João Carlindo também. O gaúcho foi me ajudar. Então são momentos que marcam a vida profissional da gente e a gente lembra com bom humor, mas também não é fácil, né? São noites que você passa trabalhando e isso são momentos, né, da vida profissional, quando você está numa fase áurea da tua vida, com saúde, e pode encarar esses desafios. Eu lembro muito bem de uma história real e que tem muito a ver com a minha conduta relacionada à medicação de animais para a corrida. Eu nunca fui favorável a medicar cavalos excessivamente ou medicar para ganhar corrida. Então, vem da escola do Dr. Duboc, aprendi com ele, Dr. Celso, Bertolini e tantos outros. Então, em determinado momento, eu atendia um cavalo que estava se projetando e estava inscrito num grande prêmio muito importante aqui no Paraná. E no dia da corrida,
o proprietário me procurou de manhã e me trouxe um medicamento importado. E aí, na reunião preparatória com o treinador, com o jockey, com outras pessoas, ficou definido quem vai medicar o cavalo, o que é proibido. Eu disse, não, pode deixar que eu cuido disso. Tinha que aplicar 1h, o cavalo ia correr às 5h. Eu fiquei no Jockey Club até 1h, me dirigi até a cocheira do cavalo. O cavalo estava comendo alfafa no fundo da cocheira, brilhando. O cavalo estava numa forma física espetacular. E ele me olhou e fez um movimento assim de morder, que é quando o cavalo está realmente em grande forma tinindo. Eu olhei para o cavalo, refleti bem, digo, não é a conduta correta fazer esse medicamento. E guardei o medicamento, levei para a geladeira e não apliquei no cavalo. Até porque eu não podia também pôr em risco o treinador do cavalo, com uma possibilidade de doping. E nessas horas que se sucederam, o cavalo fez uma grande apresentação, venceu o grande prêmio, foi uma festa, todo mundo descendo das arquibancadas lotadas do Tarumã. E quando eu entro na raia de areia do Tarumã, o proprietário me dá um abraço daqueles apertados e me fala assim, que remedinho bom aquele. E eu, isso mesmo, e dei mais um abraço nele e seguimos festejando aquela vitória fantástica, né? Que representava muito, e eu não tive coragem, ele já é falecido, de contar para ele, nunca contei. E encontrei com ele algumas vezes depois e ele lembrava, poxa, que remédio bom aquele. Em tempos de crise, no turf brasileiro, busca-se soluções. Qual a receita milagrosa para o turf voltar aos velhos tempos ou, quem sabe, ser um turf que possa ser equiparado ao de outros países, como da América do Norte, da Europa e da Ásia? Eu não tenho essa receita, não posso dizer exatamente o que se fazer. Mas a gente pode, com união e dedicação, utilizar as receitas de outros países que conseguiram sair de situações até muito piores para uma situação muito confortável hoje. E eu vou pegar o nosso vizinho país, o Uruguai. É simplesmente sensacional a transformação do turf uruguaio. Então poderíamos, talvez, seguir esse caminho. Duas cenas que me marcaram muito. Uma muito positiva, que foi uma vitória clássica do Claxon, um super craque, talvez um dos maiores cavalos que o Brasil já criou. Isso foi em Cidade Jardim. E no mesmo hipódromo paulistano, eu era estudante de medicina veterinária, assisti o derby paulista e o acidente com o Boticão de Ouro. Eu me lembro como se fosse hoje, o cavalo tendo aquela fratura exposta e aquela comoção no hipódromo, milhares e milhares de pessoas. Era o Boticão de Ouro, filho do Locri, La Malma, era o maior craque, a maior esperança do turf brasileiro. O cavalo, ele extrapolava os muros do turf, era um animal já conhecido na mídia esportiva do Brasil todo.
e aquele acidente causou uma comoção nacional. As imagens fatídicas do acidente, expostas na Rede Globo, no Fantástico, no Globo Esporte, e eu segui o cavalo. Eu estava lá no hipódromo, jovem, fui até o hospital veterinário e ainda meio acanhado, meio envergonhado, eu assisti por uma janelinha do Hospital Veterinário do Jockey Clube de São Paulo, o Dr. Alceu Ataíde operando o Boticão de Ouro. Então, foi um momento que me marcou, assim, acompanhando toda a repercussão do caso e a tentativa de se salvar o Boticão. Infelizmente, não foi possível. Agradecimentos a gente tem que fazer sempre. E eu não poderia deixar de agradecer a Deus por ter iluminado a minha vida. Eu costumo, nos momentos de reflexão, me considerar uma pessoa contemplada pela sorte, pela luz divina. Então, o primeiro agradecimento é a Deus. Depois para os meus pais, Rubens e Marcília, pessoas fantásticas. Meus irmãos, Márcio, ligado ao Turf, profissional de sucesso, corretíssimo, honesto, vitorioso. Décio, Cláudio e Doni, todos companheiros, nos reunimos até hoje, todas as quintas-feiras, e seguimos relembrando o Turf e vivendo o Turf. Minha esposa, Sônia, meus 2 filhos, Felipe e Giovanni, minhas alegrias, meu orgulho. Tentei fazer com que seguissem alguma trilha de Turf, de veterinária, de criação, mas não teve jeito. Os 2 estão fazendo o curso de Direito, o Felipe já se formou, já é um advogado, e o Giovanni, mais um ano, será advogado também. Então, mas estou feliz com a escolha deles. Agradecer também a amizade, a generosidade de tantas pessoas ao longo da minha vida profissional e que o Jockey Clube, o Turf, a Sociedade Hípica, os Aras me proporcionaram. Conheci pessoas maravilhosas, cavalariços, gerentes, ferradores, veterinários, treinadores, proprietários, sócios, políticos, gestores de clubes, de jockeys clubes, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. E com as atividades que a gente foi desenvolvendo, o Ministério da Agricultura, outras entidades também de governo, enfim. Esse meio nos proporcionou conhecer muita gente, se relacionar com essas pessoas e tudo isso muito positivo. Não posso reclamar de nada, então só tenho a agradecer os momentos maravilhosos, as festas, as vitórias. Essas então são inesquecíveis. Vou simbolizar o meu agradecimento na figura de alguns cavalos que eu cuidei, que eu vi nascer, que eu acompanhei a doma, acompanhei o transporte, acompanhei os primeiros galopes, os tratamentos e as vitórias em prova de grupo. Isso, vencer uma prova de grupo é coroar todo um trabalho de equipe, que sozinho ninguém faz nada. Então, uma vitória, ela simboliza a união, a construção de um objetivo que se materializa com o troféu, com a taça. Isso é muito bom, são sensações inesquecíveis. Então vou citar o cavalo Golden News.
era do Max Rosemann, Aras Primavera, criação do Gilberto Chile. Tive a honra de atendê-lo e vencer o Grande Prêmio Paraná. Um outro cavalo maravilhoso, o Inamorato, um filho de New Colony, na Hirsuta, criação do Aras Garcês Castellano, propriedade de Rubens Grau. Depois, Job de Caroline, não poderia esquecer dele, um cavalo maravilhoso. Depois, um reprodutor fantástico do Aras Curitibano de Raul Trombini. Outro cavalo que marcou muito a minha vida e simboliza o resultado de muito trabalho foi o Noir. Tem uma história desde a compra da mãe dele, depois nas escolhas de cobertura, co-pioneering, e que veio a vencer o GP Paraná. Então, uma alegria muito grande, momento de muita festa e de consagração. Uma mensagem final: você que já é turfista, fique no turf. Você que não conhece o turf, venha para o turf. Venha ser feliz.